Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um arrume-se comigo pela metade, porque eu já comecei a me arrumar. Enquanto eu conto pra vocês como é que eu comecei a trabalhar no meu emprego, que é ser apresentadora de um programa de televisão sobre saúde. Então se você quer saber um pouco dessa história, vem com a gente. Eu já passei o corretivo, então eu não vou passar base agora, porque hoje eu só vou trabalhar normal, não é dia de gravação, então é isso. O que acontece? Pra que a gente possa entender um pouquinho da história, precisamos voltar lá em 2018, quando eu comecei a faculdade de jornalismo. Na verdade, um pouquinho antes, né? Que eu decidi que eu queria fazer faculdade de jornalismo, porque na minha cabeça de Gabriele, eu ia trabalhar numa editora de livros. Uma coisa bem assim, sonho, né? Uma vibe capricho e afins. Só que, detalhe, eu moro no interior do Paraná. Se eu for editar que livro aqui, né? Teria que ir pros grandes centros, daí já era outro B.O. E aí, quando eu decidi que eu fiz faculdade de jornalismo, minha mãe falou assim, filha, mas você vai trabalhar onde? Na Rádio Jornal. Nada contra a Rádio Jornal da minha cidade, mas é porque na minha cidade de Natal não tinha muitas opções. Mas eu falei, não mãe, deixa comigo que eu vou dar um jeito. Eu vou fazer faculdade de jornalismo. Só que nisso, quando eu fui pesquisar as faculdades, eu descobri que faculdade pública pra fazer vestibular só teria em outra cidade muito longe da minha. E que financeiramente ia ser difícil de me manter lá. E aí tinha a faculdade onde eu fiz, que é particular, que dá mais ou menos uns 80, 90 quilômetros da minha cidade e que daria pra ir de ônibus todos os dias. Então, decidi que faria a faculdade lá. Aí, beleza, vi que dava pro meu bolso pagar, porque eu trabalhava como auxiliar do Kumon. E daria pra pagar a faculdade e os meus pais me ajudariam na parte do ônibus e tudo mais, né? Porque a gente não tinha uma condição financeira tão boa. E aí, beleza, comecei a faculdade de jornalismo com essa ideia de ser editora de livro, de revista, enfim. Só que, lá pelas tantas na faculdade, no final do primeiro ano, ainda no primeiro ano, teve um professor de telejornalismo que ele falou assim que precisava, que ia ter uma ação, e olha como que as coisas né? As coisas de Deus. Ia ter uma ação que o curso de medicina ia numa cidade vizinha, numa cidade onde tinha uma aldeia indígena, pra eles fazerem um projeto lá de saúde voluntária e que precisava de alguém pra fazer a cobertura, uma matéria sobre isso, né? Uma reportagem sobre isso pra televisão, pro programa que eles tinham na época. E aí, ninguém queria ir, porque era num sábado de manhã, numa outra cidade, então você tinha que vir até a cidade onde a gente estudava, né? Tem Cascavel, e ir pra cidade onde tinha aldeia, de ônibus, então era todo rolê. E lembra que eu falei que eu morava em outra cidade ainda, então eu teria que sair da minha cidade natal, vir pra Cascavel, pegar o ônibus junto com o pessoal e ir nessa aldeia. Só que daí eu falei, cara, é uma oportunidade bem legal, né? E na minha cabeça inocente, eu achei que teria alguém junto comigo, então eu pensei assim, eu vou pra aprender, né? Vai ter, por exemplo, algum veterano, alguma coisa assim, e eu vou aprender. Aí eu falei pra minha família, o meu tio, apoiador de sempre, ele falou, não, eu te levo. A gente saiu, tipo, sei lá, 6 horas da manhã da minha cidade pra chegar aqui no horário de pegar o ônibus. Incrível, cara, ele veio aqui só pra me trazer. E aí, aqui que eu falo que agora eu moro nessa cidade, né? E aí ele falou assim, ele me trouxe pra eu poder ir lá. Quando eu cheguei pra pegar o ônibus, você tinha revista cinegrafista, gente. Eu nunca tinha feito uma matéria, uma reportagem pra televisão, né, nenhuma, mas sabia segurar o microfone, porque nós ainda estávamos no primeiro ano da faculdade. Mas eu falei assim, eu já tô aqui mesmo, não é mesmo? Se ficar ruim, o máximo vai acontecer eles não colocarem na TV. E aprendizado, não é mesmo? Fui. Gente, cheguei lá na aldeia. A galera começava a falar, eles estavam falando em português. Eu chegava perto com o microfone pra querer entrevistar, eles começavam a falar em Guarani. E ninguém queria me dar entrevista, mas no fim fiz a matéria. E eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem como eu estava naquele dia. Pois é, né? Que jovenzinha. Aí, o que acontece? Fiz essa matéria. O professor mostrou na aula junto com todos os meus amigos, mandaram eles falarem assim, e aí, o que vocês acharam? E aí eu, tipo, morri de medo. E ele comentou que, por incrível que pareça, com a minha cara de criança, guarda essa informação, tinha ficado muito bom, e era isso. Passou esse fim de ano, fiz essa matéria, beleza. Só que, meus amigos, quem não é visto não é lembrado. Passou um tempinho, eles precisavam fazer um vídeo na faculdade, que era um tutorial de como ensinar a galera a usar um sistema de impressoras que tinha lá. E aí, lembra? O professor, ele lembrou de mim e falou assim, Gabi, você quer fazer? Quer gravar o vídeo? E tal? Eu falei assim, sim, porque eu não sabia o que era. Eu não perguntei direito, não sabia onde passar, se você quer gravar um vídeo. E eu descobri que eu gostava de gravar, gostava de câmeras e afins, né? Fomos, gravamos o vídeo, deu tudo certo. O sistema de impressora chamava Printfag. E aí, porque Fag é o nome da faculdade onde eu estudei, né? Aí nisso, gente, tudo certo, passou um tempo. Passou uns dias, eu não fiquei sabendo do vídeo, nada. Sim, um dia nós estávamos passeando pelo bloco da faculdade e eu escuto uma voz. E eu falei assim, gente, essa voz parece com a minha, né? Viramos todos, eu e o meu grupo de amigos pro lado.
e simplesmente tinha uma televisão deste tamanho com a minha cara passando o vídeo. Porque o tutorial ia ficar em cima da impressora pra todo mundo ler. E não tinha uma impressora só, tinha três blocos da faculdade, tinha minha cara desse tamanho passando para as pessoas lerem. Adivinha qual que ficou meu apelido durante o resto da faculdade? Isso mesmo, Printifag. Experiências, meu lema de vida, experiências. Aí tá, passou então, Printifag, fizemos o vídeo da aldeia, fizemos o Printifag, surgiu uma oportunidade surgiu uma vaga de emprego na faculdade, num departamento que seria pra mexer com vídeo, produção de vídeo, videoaula do EAD. E aí este mesmo professor, lembra, gente? Ele pegou e falou assim, ó, por que você não faz entrevista? Mas eu falei assim, cara, eu não posso mudar da minha cidade pra cá se não fosse um emprego de verdade, porque estágio, eu não tinha condição de vir pra cá só pra fazer estágio, porque financeiramente eu não ia conseguir morar na cidade e me manter com estágio. Ele falou, não, é emprego remunerado, é tudo mais. Fiz a entrevista, passei, o salário daria pra me manter, e eu me mudei pra cá. E eu comecei a trabalhar nessa coisa. Tudo porque eles tinham me visto na impressora. O que veio em diante, tudo que precisava, assim, de produção de vídeo pra faculdade, era eu quem fazia. Então nós fizemos um projeto, inclusive até coisas externas às vezes, nós fizemos teve um projeto de, como que é o nome? De vídeos, tipo, de autoescola que eu ajudei a fazer. Teve um outro projeto pro hospital que agora eu trabalho, que eu também ajudei a fazer. Teve também aquele, que eu gravei, né, no caso. Teve um tour pela faculdade, que daí eu também coloco uma foto aqui. Que me colocaram pra fazer também. Então, basicamente, tudo que relacionava à faculdade, eu meio que tava envolvida também, assim, de gravações e tal. E nisso, dentro desse lugar onde eu trabalhava, que era com o EAD, eventualmente tinha que fazer, tinha alguns modelos de videoaula que era em formato de entrevista, então eu entrevistava os professores, sabe? E aí isso foi muito bom, porque eu aprendi muito, eu aprendi bastante, e eu só fazia, entendeu? E aí gravava. Até que passou-se os anos, eu fiquei lá praticamente 2 anos durante a faculdade, então da metade do segundo ano da faculdade até quase o último ano da faculdade. Só que eu precisei, aí nisso veio pandemia, caos, enrolo e confusão, e eu precisei sair pra voltar pra minha cidade natal, porque eu tava com problemas de saúde e precisei me tratar. Só que eu saí muito de boa, com todo mundo lá, sabe? Com a instituição, porque eu tava terminando a faculdade e tudo, e foi muito tranquilo. E aí, beleza, terminei minha faculdade. Logo que eu terminei a faculdade, eu descobri que tava grávida. E isso pode ser história pra um outro vídeo, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre como foi esse... Porque descobri que tava grávida e todo esse rolê acontece. Decidi que ficaria em casa, então, enquanto a bebê fosse pequenininha e tal. Até que chegamos à conclusão de que mudaríamos e iríamos vir morar nessa cidade central, que é Cascavel, onde nossas cidades são vizinhas, né? E aí eu queria começar a trabalhar e tudo mais. Aí nisso eu comecei a trabalhar no marketing de uma empresa. Fiquei lá, ia fazer um ano. Que eu fiquei lá trabalhando como social media, fazendo um pouquinho de tudo do marketing, e foi bem legal, né? Aprendi bastante coisa também, só que eu não queria ficar lá. Porque nisso, gente, nesse meio do caminho, eu já desisti da ideia de trabalhar com redação de jornal, sabe? Redação de revista e tudo mais, porque não ia estar rolando, entendeu? Na nossa realidade regional, e porque eu não tinha pretensão de ir pra grande cena, ainda mais agora que eu já tinha casado e tinha uma filha, né? Então, eu pensei assim, cara, vou ir trabalhando aqui e vou vendo o que eu faço. E como eu, na verdade, queria entrar no mercado de trabalho, eu não tinha muito, assim, um pensamento de, tipo, vou ir pra TV agora. Não, eu gostava muito de vídeo, então eu sempre continuei fazendo vídeos. Nessa empresa onde eu trabalhava, em tudo que precisava, eu fazia vídeo. Até que... Lembra o professor da faculdade, gente? Aquele lá que me mandou fazer matéria e que me ajudou com todas as outras coisas. Um belo dia ele me mandou uma mensagem e falou assim, Gabi, eu sei que você tá trabalhando e tal, mas surgiu uma oportunidade, porque eles vão criar um programa de televisão sobre saúde, e eles querem uma jornalista, né, uma mulher, pra apresentar o programa, e eu acho que é muito teu perfil. Você tem interesse em fazer entrevista? Eu falei, lógico. Com certeza. Eu nem sabia o que era de novo, né? Eu só fui. Fiz um teste de vídeo, e aí eles me chamaram pra conversar. E aí o meu chefe, que atualmente é meu chefe, me ligou e falou assim, tem como você vir aqui pra gente conversar e tudo mais, e eu fui. Só que o programa não existia ainda, então a gente construiu o programa do zero. Então basicamente eu estou desde o início deste programa, que é o São Lucas 24 horas. E aí eu fiz o teste de vídeo com eles gostaram, e eles lembraram que eu era a menina do Printifag. Eles já conheciam, eles já lembravam de todas as coisas que eu tinha feito. Isso foi muito bom, só que o que acontece, quando foi falado meu nome, cogitaram meu nome, eles ainda associavam com aquela menina da faculdade. Então eles, tipo, cara, eu acho que não vai dar certo, porque ele tem carinha de menina. E é pra entrevistar médicos. Será que vai dar certo? Então eles estavam um pouco de receio, porque eles ainda tinham aquela visão da Gabriele menininha. Só que quando eu fiz o teste de vídeo e conversei com eles falaram, opa, temos ali uma pessoa evoluindo, não é mesmo? E aí, gente, eu entrei pra trabalhar dia 2 de maio. Só que como o programa não existe ainda, a gente, né, eu pensei que nós iríamos fazer toda uma elaboração pra depois o programa ir pro ar. Mas eu entrei dia 2. Dia 7, eles me colocaram... E dia 2 era, tipo, quinta-feira. Eles marcaram a primeira gravação do programa com toda a direção do hospital pro dia 7.
Então eu entrei dia 2, dia 7 eu já fiz minha primeira entrevista com a direção do hospital. E ali, gente, dia 7, dia 14 o programa já foi pro ar. E minha filha nunca mais parou. O negócio foi que... Foi, entendeu? A gente só foi gravando. E já fazem 2 anos que estou à frente, né? À frente das câmeras do São Lucas 24 horas. E é sem dúvidas uma das experiências mais legais que eu já vivi também na vida. A partir do momento em que o programa que me escolheram, né, bateu aquela insegurança, gente, eu apresentar um programa de televisão. Uma coisa que eu não tinha feito ainda. É uma baita de uma responsabilidade. O programa tem 1 hora de duração, que são entrevistas com médicos, então é uma responsabilidade muito grande, porque você tá falando sobre saúde, tá falando com médicos, né? É um público muito específico. E tem que traduzir pra quem tá assistindo em casa, sabe? Então era uma responsabilidade muito grande. Eu falava assim, gente, será que eu vou dar conta? Eu pensei assim, Deus não me daria uma oportunidade se eu não fosse capaz de assumir, né? Então foi com medo mesmo nós fomos. Que eventualmente acontece, às vezes tá no elevador do hospital, porque daí o programa acontece no hospital, ele é gravado no estúdio do hospital, e com os médicos do corpo clínico e tudo mais, e eu vou gravar um vlog pra vocês de como que é a rotina, explicando um pouquinho mais. Mas eventualmente às vezes encontro paciente e pessoas que falam que me vê conversando com os médicos, porque é um programa semanal, então ele vai uma vez na semana e ele reprisa no domingo, né? Ele vai na terça e reprisa no domingo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem. Já troquei de roupa aqui e aí eu vou concluir o vídeo com vocês. E o que eu queria dizer depois de contar um pouco dessa história, que é o seguinte, gente, façam contatos. Aproveite a faculdade pra fazer contatos. Porque é justamente nesse momento onde você vai, o famoso, né, que não é visto, não é lembrado, e que você vai poder conhecer gente, vai poder se posicionar. E esse é um momento muito importante, porque fala assim, cara, a faculdade, você tem que aproveitar a festa e tudo mais, concordo, você tem que ser jovem. Mas também lembre-se que tudo que acontece na vida tem uma ação, tem uma reação. Então, esse período pode ser muito bom, mas também pode te atrapalhar se você não souber dosar da melhor forma isso. E aí uma curiosidade muito legal. Lembra aquela gravação que eu fiz lá no comecinho da faculdade, do projeto de saúde voluntária aqui? Olha só, né? Eu comecei, minha primeira matéria da vida foi sobre saúde e hoje eu trabalho falando sobre isso. Um dos médicos que estava no projeto, hoje eu já entrevistei ele algumas vezes e a gente mantém esse contato dentro do programa, assim, ele eventualmente é nosso convidado. Isso é muito legal, porque eu falei, cara, quando que eu ia imaginar que a primeira matéria que eu fiz na minha vida, hoje eu estaria trabalhando basicamente com isso, com saúde, e eu me surpreendi muito, porque, Mari, que você aprende muito, muito, muito mesmo, todos os dias, e eu sou extremamente grata a todas essas oportunidades que eu tive ao longo do caminho, e esse é o meu conselho, faça contatos e se mantenha à vista das pessoas, sabe? Que isso faz a diferença. E é isso, se você gosta desses vídeos contando história, deixa nos comentários que eu trago mais, porque tem muita coisa que eu gosto de falar, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.